E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aulinha de matemática. Eu sou o professor Guilherme, o Guiza, e hoje a aula vai ser sobre trigonometria. Estamos na quinta semana de trigonometria. Então, se você está nesse vídeo e não viu os vídeos anteriores, corre lá que tem bastante coisa para você ver, certo? Esse é o último vídeo teórico de trigonometria, que nós vamos falar de funções trigonométricas, especificamente da função cosseno e da função tangente, tá legal? Então se preparem aí, organizem os seus estudos e vamos começar, tudo bem? Bom, anteriormente, na aula de funções trigonométricas, já teve uma aula antes, tá legal? Você precisa ver aquela aula antes de ver essa daqui, tá? A gente tinha trabalhado com funções trigonométricas que o objetivo é determinar valores de seno, cosseno, tangente conforme for variando os arcos, né? Então você vai variando os valores do arco X, por exemplo, e aí você vai encontrando valores de Y, que seria a sua função, e ela vai ter um comportamento gráfico. Tudo bem? A gente mostrou lá, mostrei no outro vídeo sobre seno, de todos os valores gráficos lá, conforme você vai mudando, tá bom? Hoje a gente vai falar de cosseno e de tangente, certo? As mesmas características aí, tudo bem? Então, olha lá, ó, pela definição, dado um arco de medida x radianos, eu estou trabalhando com radianos, ok? Chamamos de função cosseno a função que associa esses valores ao cosseno de x, tudo bem? Então, o y é igual a cosseno de x ou cosseno de x, tá legal? Lembrando que eu estou pegando lá na função seno, eu já tinha feito isso, de pegar os extremos, que são mais fáceis de trabalhar, são valores inteiros, também do arco. Então é muito mais fácil de você trabalhar com esses valores quando eles são extremos, né? 0, 1, menos 1, porque são valores inteiros, tá legal? Então eu peguei lá, olha, cosseno de 0, o resultado é 0, aliás, é 1, tá vendo? Então eu tô marcando aqui, ó, cosseno de 0 é 1. De π sobre 2 é 0. De π é menos 1, 3π sobre 2, 0, 2π, 1. Se você não lembra de onde surgiu cada um desses valores aí, de onde eles surgiram, você pode ir lá, ter uma aula só falando sobre isso, tá legal? Um vídeo na terceira semana do curso de trigonometria, lá tem o vídeo, tá legal? Se você já está acompanhando o curso desde o começo, você já sabe de onde surgiu. Montando o gráfico, olha lá, fiz um plano cartesiano e vou associar cada um dos pontinhos, então 0, 1, o π sobre 2 com 0, o π com menos 1, o 3π sobre 2 com 0 novamente, e o 2π com 1. E aí eu vou ter essa curva, ó, tá vendo? Essa é a curva do cosseno, tudo bem? Essa é a nossa cossenoide, tá legal? Ela tem esse comportamento. Da mesma forma que eu fiz para o seno, certo? Ele também é um gráfico infinito no eixo X, então essa onda ela vai continuar infinitamente para o lado positivo e para o lado negativo, tá legal? Lá na função seno a gente já tinha analisado o período em domínio e imagem, lembrando que domínio são os valores de x possíveis aí para a construção do meu gráfico. Como eu não tenho nenhuma restrição no x, o domínio é real, é o mesmo do seno, tá legal? O período é o quanto que eu vou caminhar no x até voltar, né, repetir a minha equação. Então, por lá, a minha função, dá uma olhada, ela é decrescente nesse período até chegar aqui no π. Quando chega no π, ela começa a ser crescente, tá vendo? Quando ela volta a ser decrescente, já é um novo período. Então, se você marcar no gráfico aí o de 0 até 2π e fizer essa subtração, você vai encontrar o 2π de período aí, que seria o nosso período da função. É o quanto ela vai se repetir. Aí começa uma nova curva e aí vai sucessivamente para ambos os lados aí do eixo X, tá legal? E a imagem são os valores de Y, o maior e o menor valor. Então, meu gráfico todo está neste intervalo entre menos 1 e 1, porque também vale aquela relação que a gente tinha feito lá numa das aulas passadas, que toda função, todo cosseno, ele é um resultado de menos 1 a 1. Então, por isso que o original cosseno de x, ele vai ser de imagem menos 1 a 1. Tudo bem? Bom, assim como eu tinha colocado na função seno, olha lá, ó,
os valores estão associados aos valores do ciclo, e esses resultados vão sendo infinitos conforme eu vou dando infinitas voltas no meu ciclo, como mostra esse gifzinho maravilhoso aí para vocês. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó? Conforme eu for variando os valores do meu ciclo, ele vai variando os valores da função. Tranquilo? Bom, assim como a gente tinha feito na função seno, existem variações da função cosseno, são exatamente iguais. A função seno e a função cosseno são exatamente iguais, guardem isso para vocês. Então eu tinha lá na função seno, quando eu somava um valor, quando eu multiplicava um valor, quando eu somava e multiplicava um valor, quando eu multiplicava um valor no arco e quando eu somava um valor no arco. São as 4 variações, mais essa variação dupla aí entre o A e o B. Tá legal? Vai valer a mesma coisa. Se liga na tabelinha, ó, eu fiz essa tabelinha lá, estou repetindo a tabelinha aqui, certo? Então, analisa comigo, ó, no A. Quando eu somar um valor na minha função cosseno, eu tenho um deslocamento do gráfico em relação a y, igual acontecia lá. O que vai mudar? A imagem. E muda quando eu somo o A, certo? Então, se eu somei 2, eu pego menos 1 e somo 2, pego 1 e somo 2, tudo bem? Igual eu tinha feito lá no seno. Quando você multiplicar um valor, você expande ou comprime o gráfico em y. Então, você está fazendo a movimentação no y de expansão ou compressão, tá legal? O que muda também a imagem, só que ela vai mudar de menos b para b. Então, se for 5 o número aqui, ela vai virar menos 5 assim, tá? Quando eu multiplico um valor no arco, a gente expande ou comprime o gráfico em relação a x, tá? Então, você vai mudar o período, e aí o período, igual lá no seno vai mudar para 2π sobre c radiano, tá? E quando você soma, você só desloca em x e não muda nenhum dos elementos, nem imagem, nem período. Tá legal? Bem tranquilinho, bem facinho, né? Bom, então, ó, como é que a gente tinha feito lá no passado? Eu tinha essa função, que é seno de x mais π sobre 2, tá vendo? E a gente vai chegar na conclusão que ela é igual ao cosseno, ó, dá uma olhada, ó, eu tinha montado essa tabelinha da função seno, tá vendo? Que tinha associado aos arcos, tá vendo? Aí, se você observar, olha lá, ó, o valor do arco 0 vai dar 1 no seno de x mais π sobre 2, mas cosseno de 0 também é 1. A mesma coisa vai ser π sobre 2, ó, o π sobre 2, o seno de x mais π sobre 2 dá 0, e o cosseno também. Então, se você perceber a similaridade aqui, ó, você vai chegar exatamente nos mesmos pontos, né? Eu tinha feito esse gráfico na outra aula, olha lá, ó, em azul é a função seno, em rosa era a função seno de x mais π sobre 2, e agora você vai descobrir que ela é a mesma do cosseno. Tá legal? Bem tranquilo, bem facinho também. Vamos fazer um exemplo daquelas construções mais monstruosas de tabelinha, que são muito importantes para você reconhecer como é a característica do gráfico, tá legal? Então, olha lá, ó, como que eu vou fazer? Lembrando, se você tem um argumento aqui, ó, dentro do seu cosseno, e você precisa fazer o gráfico dessa função, é ele que você vai colocar aqui como gráfico para você usar os valores da tabelinha comuns lá, tá? O 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, os nossos extremos. Então, já montei o arco e o cosseno desse arco. Tá legal? Bom, para encontrar o valor de 3 vezes o cosseno, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Então, em cada região aqui, cada das linhas da minha tabelinha, eu multipliquei por 3. Tá legal? E aí, se eu subtrair 1 lá, eu vou subtrair de todo mundo 1 também. Então, 3 menos 1, 2, 0 menos 1, menos 1, menos 3, menos 1, menos 4, e assim sucessivamente, tá? Só que eu não consigo fazer um gráfico utilizando 2x mais π sobre 2. Então, primeiro eu vou tirar o π sobre 2, então eu vou subtrair o π sobre 2, e na sequência eu vou dividir por 2 para encontrar x, tá? E aí eu vou fazer o gráfico com a primeira e com a última coluna, igual a gente tinha feito lá no seno, tá legal? Então, primeira e última coluna são as referências do meu gráfico aí. E olha lá, ó, eu já montei o meu gráfico aí, tá legal? Então, já utilizando a calculadora lá do GeoGebra, já montei o meu gráfico, menos 1 mais 3, cosseno de 2x mais π sobre 2, certo? Vocês viram lá que a variação vai de π sobre 4 em π sobre 4,
tá bom? Então, o período, como é que vai ser o período dessa função aí? Bom, lembrando, então o domínio é reais, né? Não tenho nenhum problema com o conjunto dos reais. O período é π radianos, então pode observar que qualquer 2 pontos que você pegar no seu gráfico, por exemplo, esses 2 pontinhos aí, você vai ter a repetição, olha, tá, vai ter decrescente nesse período, se torna crescente e volta a ser decrescente. E aí o que vai acontecer? De novo, ele vai ser decrescente aqui. Então essas regiões elas se coincidem de π em π, certo? Se eu utilizasse lá a formulinha, olha lá, ia ficar 2π, aqui o meu C vale 2, que é o número que multiplica o x, então eu dividir por 2, eu ia encontrar o π rádio aqui. Tá legal? A mesma coisa vai ser na imagem, né? A original era é de menos 1 a 1, só que a nossa imagem ela foi de menos 4 até 2. Por quê? Porque primeiro eu multipliquei o meu valor por 3, e aí eu cheguei na imagem de menos 3 a 3, e depois eu tirei 1, então eu cheguei em menos 4 a 2 como imagem dessa funçãozinha aí. Então o menor valor possível para ele é o menos 4, aqui embaixo, o maior possível é o 2, tá vendo? Bem tranquilo essa onda que forma aí na função cosseno, tá legal? Bom, dando sequência, eu queria falar um pouquinho da função tangente. Tangente é diferente, pessoal, vocês já estão acostumados, né? Então, para começar, a diferença já vem lá na definição da função, ó. Por quê? Porque não tem como você associar um número tangente quando o seu arco for π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, todos os extremos na vertical, aqueles que estão em cima do eixo y. Lembra lá na aula de tangente que não existia esses valores porque você não tem como cruzar retas paralelas, né? E o eixo y, ou o eixo do seno, é paralelo ao eixo da tangente. Então você não conseguia cruzar esses dois eixos, né? Então você não conseguia achar valores para tangente, né? Eu até falei para vocês, procura lá na calculadora e digita lá tangente de 90 graus ou de π sobre 2 se ele estiver em radianos, e você já ia chegar no resultado que não existe, né? Mate error lá na calculadora, por causa disso, tudo bem? Então fiquem atentos aí, que para começar a tangente já não existe. Como que funciona esse arco mais Kπ, né? Eu já tinha falado para vocês na aula de equações e inequações que K vezes π significa que você está andando de meia em meia volta. Então aqui, ó, significa meia volta. Então de meia em meia volta, quando você está no π sobre 2 e você anda meia volta, você chega lá no 3π sobre 2. Tá legal? Então anota aí. Bom, o que eu vou fazer? Como eu não tenho esses extremos aí fáceis que a gente usou na função seno e cosseno, eu vou ter que usar os valores que eu conheço. Aí vou pegar valores inteiros, porque são mais fáceis, tá? Então eu vou começar com o 0, aí eu vou lá para o π sobre 4, que eu sei que a tangente vale 1. Aí lá no segundo quadrante, eu pulei para o 3π sobre 4, que vale menos 1. Aí eu vou para o π. Aí lá no terceiro quadrante, o 5π sobre 4, né, pula o 3π sobre 2, e eu cheguei no quarto quadrante em 7π sobre 4, voltando no 2π, tá bom? Então esses são os resultados que eu vou encontrar. Aí eu fui lá e anotei todos esses arcos no meu plano cartesiano para a gente fazer o gráfico da tangente. E marquei essas retas, tá? Essas retas aí, gente, elas se chamam assíntotas. O que significa? Significa que a assíntota de uma função significa que a função ela se aproxima muito dessa reta, mas ela nunca pode cruzar e nem se encontrar com essa reta. Tá legal? Então, a função da tangente ela vai se aproximar muito do valor de π sobre 2, mas ele não consegue encontrar, certo? Ela vai tender ao infinito aí. Tá? Marcando os pontinhos, ó, vai parecer que são retinhas, tá vendo? Ó? Só que na verdade ela é uma curva, olha lá, curva, tá vendo? Essa é a curva tangente. E ela vai ser esses pedacinhos por todos os lados aí. Tá legal? Então essa é a tangente, o gráfico da sua tangente. Que se vocês observarem claramente entre esses espaços tracejados, que ele é periódico. Tá vendo? Que ele tem um período que é exatamente de π. Tá vendo? Ó? Como que eu sei isso, professor? Você vai pegar lá, ó, 3π sobre 2, esse ponto aqui, ó,
e vai tirar o π sobre 2. Ó. Aí você vai chegar em 2π sobre 2, que é π rad, tá? Então o período na nossa função aí, ele é π rad, tá lá, tinha feito o cálculo já, tá vendo? A imagem, gente, qual é o maior valor possível de y, qual é o menor valor possível de y? Não tem, tá vendo? Não tem um maior e um menor valor. Então a imagem é real, são todos os valores infinitos para cima e para baixo. A tangente é totalmente diferente aí da função seno e cosseno. E o domínio, ele vai respeitar as orientações do período, tá vendo? Então, nesses valores que a tangente não é definida lá do enunciado, você vai colocar e repetir aqui. Então, é qualquer número real que não seja o π sobre 2, os 3π sobre 2, os 5π sobre 2 e assim sucessivamente. Então, qualquer número real que seja diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá legal? Se você quiser entender um pouquinho mais desse negócio do kπ, procura lá a aula de arco geral, né, forma geral de um arco, que aí vocês vão lembrar como é que a gente fez lá. Tá legal? Bom, o que a gente vai fazer com a função tangente, então? Ó, olha lá, ó, ela também está associada à variação do ciclo trigonométrico, tá vendo? Ó, conforme vai variando o ciclo trigonométrico, respeitando aonde é positivo e negativo no ciclo, a tangente ela também se respeita, tá vendo? Ó? Então, ó, quando eu estou lá de 0 até π sobre 2, ela é positiva. Quando você pula para o segundo quadrante, que é de π sobre 2 até π, ó, ela é negativa. Depois ela já se torna positiva até ficar próximo do 3π sobre 2. Quando você passa para o quarto quadrante, ela volta a ser negativa, ó, tá vendo? Então, ela até próximo de 3π sobre 2, aí ela vem negativa até 2π e assim sucessivamente, tá vendo? Então, essa é a cara da função tangente, esses pedaços de gráfico picadinhos aí, picadinhos porque agora você já sabe que o seu domínio, ele tem essa variação, que você tem que tirar esses pontinhos aí, não fazem parte do domínio. Tá legal? Olha aí a dança das funções. Ó. Então, guarda lá a função seno, como que é a função cosseno, e agora você acabou de descobrir a função tangente. Essa é a dança das funções aí. Belezinha? Bom, quais são as variações da função tangente? Bom, aquelas variações de seno e cosseno, quando eu somo e multiplico um valor na função, como elas alteram a imagem, elas vão alterar a função tangente também. Ela vai ter um deslocamento e tal. Só que elas pouco vão fazer sentido, porque ela altera a imagem, a nossa imagem aqui é real. Então, elas não vão alterar a imagem na tangente, tá? Agora, as variações que mexem com o período vão mexer com o nosso domínio, então a gente precisa analisá-las com calma, certo? Então, por exemplo, ó, qual é o domínio dessa função tangente de 3x aí, tá vendo? Então, o que você tem que lembrar? Que a tangente, ela tem arcos que ela só existe para os arcos que são diferentes de π sobre 2 mais kπ. Então, eu vou pegar o meu 3x aqui, ó, e vou fazer ele ser diferente de π sobre 2 mais kπ. Tá vendo? Ó? Por quê? Porque este arco aqui, que é o valor da tangente, ele não pode ser π sobre 2 mais kπ, certo? Mas vendo que tem um 3 vezes o x, então eu vou dividir todo mundo por 3 aqui, ó, modo clássico de resolver a equação, né? Para equilibrar a balança aí, tá? Apesar de ser uma diferença, o processo é o mesmo. Então aqui vai ficar π sobre 6 mais kπ sobre 3, certo? Então, o domínio da nossa função aqui é qualquer valor real que seja diferente de π6, então π sobre 6, mais kπ sobre 3, e aí o k pode ser qualquer valor inteiro, porque são voltas inteiras que você está dando aí. Tudo bem? Partes de volta. Tá bom? Bem tranquilo, bem facinho, tá vendo? Então, ó, o que mudou, né? Mudou se mudar o período, muda o domínio também. Vamos fazer o gráfico dessa função para a gente ver como que ela fica aí. Tá vendo? Ó? Agora dá para observar bem que em cima do π sobre 6 aqui, ó, está a nossa assíntota. Olha lá, ó. Olha o que acontece, ó. Nessa região do meu gráfico aí, ó, não encosta o eixo da tangente. Aí andando π sobre 3 para frente, que ele varia de π sobre 3 em π sobre 3, né? Aí você vai encontrar o π sobre 2 aqui, ó. Tá vendo?
Aí você também tem outra assíntota. Depois 5π/6, tem outra assíntota aqui. Tá vendo? Então, cada um desses valores aí vai mudar a sua variação. Tá vendo? Então, eu coloquei aí as assíntotas. Então, eu já posso apagar as minhas. Olha lá. E aí, essas assíntotas vão mostrar pra gente onde a tangente não pode aparecer. Tá legal? Bem tranquilo aí, gente. Bom, e o período? Bom, vou pegar dois intervalos aí e vou calcular o período. Então, eu posso pegar o π/2 menos o π/6, tá vendo que é o intervalo entre os tracejados, certo? Fazendo esse cálculo aí, ó, vou fazer uma borboletinha aqui, menos 2π, então multipliquei aqui, deu 12, aqui deu 6, aqui deu 2, tá vendo? Vai ficar 4π/12, se você simplificar por 4, aí você tem π/3, certo? Então, o nosso período é π/3 radianos aí. Tá legal, gente? Então é isso nessa aulinha. Espero que vocês tenham gostado, ok? Então, valeu, muito obrigado.